E eu quero entender de você, Gustavo Segré, por que você diz que, de alguma forma, os números foram maquiados. Como assim? Os números foram maquiados, vou provar. A minha fonte é Siga Brasil, que é do Senado Federal. Estou citando a fonte para que qualquer pessoa da nossa audiência possa ir lá e verificar o que estou falando. Quando você fala sobre o déficit conforme está, e vou me permitir ler para não errar em absolutamente nada, que depois alguém possa dizer não era tanto, era tão outro. Então vamos lá. Sobre o déficit que teve 31,5 bilhões que você citou, que são despesas vinculadas com pé de meia, Rio Grande do Sul, queimadas e alguma outra que vai por aí. Mas teve uma questão que me chamou muito a atenção. Você sabe que no ano passado, 2023, não tinha nenhuma responsabilidade de cumprimento com o déficit fiscal. Era qualquer número que desse, estava certo. E aí teve despesas antecipadas que eram de 2024 e foram pagas em 2023 por 47,10 bilhões. Teve também uma questão muito curiosa. Receitas postergadas, ou seja, uma receita que deveria estar no orçamento de 2023, que foi passada para 2024, 14,6 bilhões. Se a gente pegar tudo isso, se eu pego despesas excluídas, que é Rio Grande do Sul, pé de meia, despesas antecipadas de 2024 pagas em 2023 e receitas postergadas a 2024, isso me dá 99 bilhões, 800 milhões, 0,9 do PIB. E aí tenho emendas parlamentares, falamos ontem com o Piperno, 4,4 bilhões. Essas emendas que foram suspensas, hoje estão dentro da conta do menor déficit. Se o dia de amanhã o ministro Flávio Dino, o STF, determinarem que são pagas, vão para o orçamento de 2025 ou modificariam o resultado de 2024. E eu quero ver quem vai falar que o déficit foi maior em função desses 4,4 bilhões de reais. Mas tem mais. Nesse ano 2024, que passou, teve receitas não recorrentes. Foram 99 bilhões 800 milhões de reais, geradas por distribuição de dividendos da Petrobras, Caixa Econômica Federal e BNDES. E teve outra questão que são despesas parafiscais, que não estão inclusas no Tesouro e que vão, por exemplo, para a FINEP, que tanto temos falado acá, ou para o BNDES. Valor 40 bilhões. Então você fala, peraí, com todos esses números ainda alguém está dizendo que o superávit anterior não foi sustentável? Isso é maquiagem, isso é contabilidade criativa. E, de novo, Siga Brasil, fonte do Senado Federal. Não é de um portalzinho de por aí, não. É números concretos. E quando você puxa também, nós temos, inegavelmente, um déficit das estatais absurdo. O Correio nem se fala. Eu não sei se estará na pauta mais tarde, sim, mas então vou guardar essa parte para mais tarde, porque tenho mais munição para esse lado. Fala, Piperno. Esse foi um belo exercício de maquiagem. Porque, vejam só, o que foi pago em 2023 entrou no déficit de 2023. Precisamente por isso. Claro que entrou no déficit, mas nesse momento não tinha responsabilidade fiscal. Piperno, estou falando isso. Em lugar de pagar agora, que era o valor que tinha que ser pago em 2024, foi antecipado. Por quê? Porque não interessava o valor do déficit do ano passado. Não tinha responsabilidade fiscal. Inclusive, os nossos deputados e senadores erraram quando aprovaram o arcabouço fiscal, porque não tem responsabilidade fiscal. O que acontece se o governo não cumpre? Nada. Não tem até hoje, é isso que você quer dizer. Ou seja, não é irregularidade nenhuma. O que se argumenta é que, isso aí foram precatórios pagos em 2023. Então, precatórios que foram, eles alegam que o pagamento foram, esses débitos aí de 40 e poucos bilhões foram precatórios pagos em dezembro de 2023. Até porque o governo Lula, que obviamente também não é santo, ele tentou jogar isso para frente. Quando a justiça falou, não, tem que pagar, foram os precatórios herdados lá de trás. Você é obrigado a pagar. Então concordamos que antecipou o pagamento para não colocá-lo nesse resultado. Não, que naquele momento... Estava com vontade de pagar. O que o Piperno está argumentando é que ele pagou porque foi cobrado a pagar. Ele foi obrigado a pagar porque ele queria jogar para frente, inclusive. Não, tinha o vencimento de 2024. Busca Siga Brasil, é do Senado, não estou inventando número. Tem uma coisa, quando se paga
E até porque isso foi contabilizado no déficit grandão de 2023. Precisamente por isso. Então, foi contabilizado no déficit grandão, porque se colocava aqui, o resultado do arcabouço não ia fechar. Então anteciparam. Então vamos lá, te dou esse crédito. E as despesas postergadas? A receita postergada? O que foi? Precatório também, 14,6 bilhões. Receitas de 2023 postergadas para 2024. Tem um monte de coisa que pode estar aí, inclusive pagamento de impostos atrasados. E tem uma coisa... Estão postergadas, Piperno, não foram... Quando você cita, por exemplo... inadimplência. Quando você citou, por exemplo, as despesas não recorrentes, que aí é um outro bolo de dinheiro, de Petrobras... 99,8 bilhões. Isso tem todo ano. Vai ter o mesmo? Você está contando com o ovo meu Deus dentro da galinha. Mas todo ano tem. O que pode acontecer de não ser de 90, pode ser de 30, pode ser de 50. Aí, então, alguém, como a Faria Lima falar, o déficit vai ser de tanto que o governo não vai conseguir arrecadar. Esses 99 nem te incluí na conta, estou apenas contando. O que eu te incluí foram despesas antecipadas. Não, estou te contando tudo. Se tivesse... Não, mas tudo isso daria 240 bilhões. Mas, ou seja, como é que alguém não vai contabilizar despesas não recorrentes? Elas são despesas não recorrentes porque elas não são... Não está incluso no déficit. Eu não incluí no déficit. Se incluísse isso, daria 240 mil o déficit. Então, só vamos esclarecer a nossa audiência que despesa não recorrente e receitas não recorrentes tem todo ano. Isso é normal. A Petrobras, ela pode dar uma despesa ou uma receita se ela tomar, enfim, prejuízo ou tiver lucro. Como ela teve lucro, são receitas.